E aí, você quer aprender de uma vez por todas a como colocar a sua voz no beat e parecer que é tudo uma coisa só? Então já deixa o like nesse vídeo que é disso que eu vou falar hoje. Meu nome é Rogério Perestelo, esse é o canal Infração Grave, aqui a gente fala de produção musical. Se você se interessa por esse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para você ficar por dentro sempre que tiver vídeo novo, beleza? Hoje a gente vai falar de como colar a voz no beat de uma vez por todas. E por que eu digo de uma vez por todas? Porque eu dei uma olhada nos vídeos sobre esse assunto no YouTube, tem bastante coisa sobre esse assunto, e o que eu reparei é que os produtores, eles dão um passo a passo, dizem o que fazer, mas não dizem o porquê que eles fazem aquilo. E eu acredito que isso seja o mais importante. Então o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou traduzir tecnicamente o que significa colar a voz no beat e vou te passar um passo a passo de conceitos que, se você sempre seguir, sempre vai dar certo. Então, para mim seria muito fácil abrir a minha DAW aqui e te mostrar: você inserta esse plugin, gira esse botão e é só fazer isso que vai ficar massa. E aí no meu resultado aqui fica bom, mas quando você vai fazer aí nem sempre vai funcionar. Por quê? Porque você tá trabalhando com outro beat, outra voz, gravada num lugar diferente, um outro contexto, às vezes outro estilo de música. Então não adianta eu te ensinar a abrir determinado plugin e girar botão. Eu preciso te ensinar o conceito de colar voz no beat. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro passo a passo, beleza? Passo número 1, a escolha do beat. Ah, Rogério, mas isso não precisava nem falar. Cara, isso é muito sério. Se você compõe em cima do beat, o seu problema é menor, já que você já vai adaptando a sua letra, o seu flow, a sua forma de cantar, você já vai adaptando para aquele beat. E aí o seu problema é muito mais fácil de resolver. Agora, para quem já tem uma letra pronta e quer colocar aquilo dentro de um beat, aí o negócio fica mais complicado, porque ele precisa ter paciência e encontrar realmente um beat que vista aquela letra. E quando eu uso a palavra vestir, é como se fosse vestir mesmo. Quando você vai comprar uma roupa, não basta ser do tamanho certo, não basta encaixar em você. Ai, que delícia! Você tem que olhar no espelho e gostar do que você tá vendo. Então muitas vezes você encontra o beat que o BPM é perfeito para sua música, a progressão harmônica é perfeito para sua música, mas às vezes aquele beat é tão cheio de efeitos e melodias e muito poluído com um monte de coisa que ele não deixa espaço para sua voz aparecer. Então toma muito cuidado com isso, porque o beatmaker, quando ele tá produzindo o beat, ele não tem uma voz ali para ele ir encaixando o beat na voz. E a preocupação do beatmaker é chamar a atenção dos MCs. E o que é na cabeça dele? Quanto mais coisa eu colocar no meu beat, mais foda ele vai ficar. E aí ele começa a encher o beat com melodias, com um monte de coisa que acaba sufocando a voz no meio daquilo ali e acaba não tendo espaço para a voz. Então os beatmakers mais experientes, eles já têm isso em mente, eles já deixam um espaçozinho ali para encaixar a voz. Então você tem que saber encontrar os beats onde a sua voz vai encaixar perfeitamente. Não basta a progressão harmônica ser boa e estar dentro do tempo. Como eu disse, é coisa de vestir uma roupa. Não basta você vestir e ela encaixar. Você tem que olhar no espelho e você tem que gostar do que você tá vendo. Então esse foi o passo 1. A escolha do beat é uma arte. Tenha paciência e escolha com calma o seu beat. Passo 2. Acústica e reverbs. Pois é, gente, o que acontece? Quando o cara tá mixando uma música, ele tem um determinado elemento e ele quer dar uma distância para esse elemento, o que a gente faz é colocar reverb e cortar um pouco de agudo. Então o reverb, ele dá essa sensação de distanciamento. Então, se você quer colar sua voz no beat, você tem que cuidar muito do reverb que você tá colocando e colocar ele na medida certa, porque se você exagerar, ele vai descolar a sua voz da mix completamente. Ah, mas é só não colocar efeito de reverb então. Ok, mas muitas vezes o reverb já vem do ambiente onde você está gravando. A sala onde você está gravando já tem uma reverberação natural e isso já vai servir para distanciar a sua voz do beat. Então é muito importante você cuidar da acústica quando você está gravando. Então, se você não tem um ambiente tratado, faz uma cabana de cobertores. Eu já fiz muito isso, coloca 2 cadeiras assim, joga um cobertor por cima, coloca o microfone ali no meio, você vai cortar esses reverbs e aí depois no computador você consegue ajeitar o que ficar ali. Vai por mim, vai ficar muito melhor do que você sem fazer essa gambiarra. Passo 3, efeitos. Muitas vezes a gente quer ser criativo e acaba exagerando em alguns efeitos, e esses efeitos distanciam a voz do beat. Por exemplo, eu gosto muito de usar delay, porém o delay, assim como o reverb, ele distancia a voz do beat.
Então é muito importante você saber usar o delay de forma criativa sem que isso aconteça. Tem algumas formas da gente fazer isso, usar o delay de forma criativa sem distanciar a voz do beat. Porém, isso é um assunto para outro vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre usar delay de forma criativa, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto. E como eu tô falando de efeitos, eu não tô falando só do delay, eu tô falando também do autotune, eu tô falando do chorus, eu tô falando do próprio reverb, como eu já disse. Então toma muito cuidado para não pesar a mão nesses efeitos e acabar descolando a sua voz do beat, ok? Passo número 4, estrutura de ganho e volumes. Ah, Rogério, mas a estrutura de ganho é fácil. Quando a gente vai mixar a voz no beat, você só tem dois volumes, o volume do beat e o volume da voz. É verdade, a gente tem só essas duas pistas ali. Se você não tiver ali back vocals, head libs e outras coisas, você só vai ter esses volumes mesmo. E ainda que você tenha muitas outras vozes, se você endereçar todas as vozes para um bus de voz, você vai conseguir controlar tudo aquilo ali com um único volume. Mas por que eu tô falando para você tomar cuidado com a estrutura de ganho? Porque você com certeza vai processar essas vozes. A estrutura de ganho não é apenas o volume ali do lado de fora, mas sim o volume que entra e sai de cada plugin que você insertar naquela voz. Então às vezes você coloca lá um equalizador, um compressor, um plugin de efeitos, e aí o volume ele sai do plugin num volume diferente do que entrou. Então o volume que vai estar ali no fader, depois que passar por todo o processamento, aquele volume vai ser diferente, e isso também pode descolar a sua voz na mix. Então toma muito cuidado com a estrutura de ganho. A maioria dos plugins tem um botãozinho de input e output. Então você tem que tomar cuidado ali, olhar se tiver um VU meter no seu plugin, você tem que tomar cuidado com aquilo ali, olhar direitinho. Você tá gravando? Tô gravando. Poxa, você não me avisou. Como eu havia dito, a maioria dos plugins tem botões de input e output. Então, se você só de adicionar um plugin, você já sente que o volume aumentou, você tem que ir lá no botão de output e puxar ele um pouquinho para ele voltar no volume ideal. Porque se tiver uma disparidade de volume entre o beat e a voz depois de processada, isso vai descolar a sua voz do beat. Se você ficar com o beat muito alto, a voz baixa, você não vai entender nada do que a pessoa tá cantando. E o contrário, se você tiver com a voz muito alta e o beat baixo, não preciso nem falar, né, gente? Então vamos lá, passo 5, equalização. E essa parte aqui eu poderia deixar até dentro da parte de estrutura de ganho. Por quê? Porque quando a gente fala de equalização, a gente tá falando de volumes. Quando eu pego um equalizador e eu aumento ali, sei lá, 2, 3 dBs em 1K, eu tô aumentando o volume naquela determinada região de frequência. O sinal vai sair do equalizador mais forte do que entrou, então você tem que tomar cuidado com essa parte da estrutura de ganho. Mas falando especificamente de equalização, o que acontece? Você tem uma região ali que parte de 800 e vai até ali, sei lá, uns 6K, mais especificamente entre 2 e 3K, que é a parte dominante da voz. E você tem que tomar cuidado pro beat não ter muitos elementos nessa região. Por quê? Porque se o beat que você escolheu tiver muitos elementos nessa região, esses elementos vão disputar espaço com a voz. E de duas uma, ou a sua voz vai ficar descolada, ou ela vai ficar embolada e você não vai entender nada do que está acontecendo. Se acontecer isso, você pode reduzir ali entre 2 ou 3K do seu beat, colocar um equalizador no beat e diminuir ali entre 2 ou 3K, já vai ajudar muito. Ou você pode fazer isso com um compressor multibanda. Equalização também é um assunto muito complexo e renderia um vídeo só sobre isso. Aliás, todos esses passos que eu falei aqui, a maioria deles renderia um vídeo específico só sobre esses passos. Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre algum desses temas, comenta aqui embaixo, beleza? Passo 6, compressão. Tava demorando a falar de compressão, né? Pois é, gente, o que acontece? Muitas vezes a gente quer comprimir usando um plugin clássico de compressor e etc. A questão é que muitos desses plugins já tem ataque e release pré-definidos, você só controla o sinal que entra e sai. E esses ataque e release pré-definidos muitas vezes vão encaixar perfeitamente na sua música, mas muitas vezes não vão. Por isso eu recomendo você aprender a utilizar equalizadores que possuem botão de ataque e release e, mais importante, aprenda a regular ataque e release, aprenda a escutar isso. Por quê? Porque se a sua compressão não fica legal, se você está achatando a música ou se você está trazendo muitos harmônicos desnecessários, se a sua compressão está trazendo ressonâncias que você
não queria, provavelmente você tá errando não só em ataque e release, você tá errando no ratio, você tá errando no threshold, você tá errando em muitas outras coisas. Então, mais uma vez, se você quer um vídeo específico sobre compressão, sobre como comprimir corretamente, sobre como acertar ataque e release, comenta aqui embaixo que eu vou explicar também. E como eu coloquei aqui, errar nessas coisas com certeza é uma coisa que vai descolar a sua voz do beat. Passo 7, saturação. A saturação é um tipo de processamento muito subestimado por iniciantes na produção musical, mas muito subestimado mesmo, a galera não sabe nem para que serve. Mas basicamente, sabe quando você tem a sensação que você fez tudo certo, você cuidou da acústica, segurou a mão na hora do efeito, você cuidou da estrutura de ganho, você fez tudo certinho, comprimiu direitinho, equalizou, mas depois de tudo você tem a sensação de que tá faltando um pouquinho de pegada, tá faltando alguma coisa, um temperinho a mais ali? Pois esse temperinho com certeza é a saturação. Então, mais uma vez, não vou me aprofundar nesse vídeo sobre saturação, mas se você quiser um vídeo sobre isso, caramba, meu Deus do céu. Mas cara, de verdade, depois que eu aprendi a saturar, minha vida mudou. E por último, não podia ser um passo diferente, masterização. Galera, a masterização não é feito para corrigir problema nenhum. Então, nessa etapa aqui, o seu som já tem que estar bom, ok? Se no momento da masterização a sua voz ainda estiver descolada completamente, não é na masterização que você vai resolver isso. Provavelmente tem muitas coisas nas etapas anteriores aí que você deveria ter se atentado. Porém, se você fez tudo certo até aqui, a sua voz já tá boa, já tá maneira, já tá legal no beat, a masterização vai deixar isso melhor ainda. É na masterização que a gente usa um limiter também para regular o volume final da master. E depois que você fechar esses passos, com certeza sua música vai tá massa, sua voz vai tá colada no beat com certeza. E se não tiver, eu tenho certeza absoluta que você tá errando em alguns dos passos anteriores aí que eu passei. Ou seja, guarda essa lista e sempre que você for mixar uma voz num beat, você vai conferindo. Escolhi um beat bacana? Escolhi. Check. Efeitos, estrutura de ganho, equalização, compressão, saturação. Check, 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 check. No final você masterizou e a sua música vai estar top, eu tenho certeza disso. Então se você assistiu até aqui e ainda não tá inscrito no canal, você tá vacilando. Então é isso, espero ter ajudado alguma coisa, beleza? Então tamo junto, valeu, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.